roteiro da gente, é um Eu roteiro... coloquei aqui, Flávia, desculpa te cortar. Pois não. Boa. As horas Muito já tá gravando. obrigada. A ideia da gente é realmente fazer desse momento, né, um momento assim muito adequado à necessidade de vocês, às curiosidades, ao que vocês gostariam, né, de explorar dentro da plataforma. Mas a Bianca tem um processo de onboarding, né, de capacitação de vocês para o uso da ferramenta com um script um pouquinho melhor estruturado. E a minha sugestão para vocês é que vocês marquem com ela esse momento aí, porque, sem dúvida nenhuma, é aquela coisa de ser extremamente customizado para cada uma das necessidades, né? Então, fiquem bem à vontade. Isso é um recurso que todo mundo tem na eTalent, né? Assim, esse acesso e essa proximidade para aprender a fazer o melhor uso aí dessa solução. Obrigada. Com certeza, vamos marcar. A gente vai ficar aqui até 11h05 esperando o pessoal entrar e depois a gente dá uns 5 minutinhos aí, né, para as pessoas acessarem antes da gente começar. Então, de uma maneira geral, já estou olhando aqui para vocês. Eu não sei se alguém tem, Renata que está aí, Ana Isabel, Isabela, vocês, hoje quando vocês olham para essa plataforma, assim, se eu tivesse que fazer aqui uma pergunta para vocês, né, em que tipo de atividade vocês utilizam mais as soluções da eTalent? É mais para recrutamento e seleção? Vocês estão com algum projeto de desenvolvimento de liderança? Tem alguma utilização mais recorrente para vocês? Como é que está isso? Eu perguntei para as meninas, mas Igor, fique à vontade. Eu gostaria de falar. Tudo bom, gente? É um prazer estar com vocês. Eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba, onde o sol nasce primeiro. Nossa, e onde tem o melhor bolero de Ravel da minha vida, no pôr do sol. Gente, é o seguinte, que bom, né? Eu entrei na formação na pandemia, né? Eu decidi abrir uma consultoria, né? Mas eu sou diretor de uma instituição que trabalha com educação, né? Também religiosa, somos uma igreja batista. Aí temos uma faculdade, temos uma escola, né? Temos restaurante e temos uma fundação. Então, uma das coisas da ferramenta que eu uso para o pessoal, né? Aquele uso individual das pessoas que eu acompanho, mas eu estou com um desafio grande que eu vou aplicar ele dentro da instituição com todos os colaboradores. Eu vou assumir, né? Hoje eu sou diretor executivo de uma área, e aí a proposta é eu ficar com essas 2 diretorias, mas depois expandir, né, para essa área de RH, mas voltada ao desenvolvimento holístico de todos os colaboradores, principalmente diretores, vice-presidente, os coordenadores, né? A gente tem muito coordenador na escola, e a gente está numa fase de transição, de mudança. Então, eu fui convidado a assumir, né? Não sei se vocês conhecem o trabalho de um deão, né? O deão é como se fosse um pastor que cuida não só do coração da pessoa, essa vai ser a minha missão, né? Do coração, da vida dela, dentro da instituição, mas também linkado ao desenvolvimento, que é a minha área, né? Eu sempre trabalhei nessa área em banco. E a minha dificuldade com a ferramenta é como é que eu faço a implantação. Eu sinto, não sei os demais, mas eu sinto uma certa dificuldade como criar o fluxo. Porque eu lido com outras ferramentas, né? Então, eu tenho uma empresa X que eu vou ter, como é que eu consigo criar, como eu consigo cadastrar, né? Por exemplo, eu mandar para fazer um DISC, eu preciso fazer um cadastro primeiro da pessoa para mandar por e-mail. Eu tenho uma ferramenta que é bem mais prática, você até faz o cadastro, mas você manda pelo WhatsApp um link, não só pelo e-mail, vai para as 2 coisas ao mesmo tempo, é mais ágil. Então, eu sinto uma certa dificuldade, né, com o eTalent Pro, apesar que eu não uso pouco, né, eu não uso tanto. Eu uso uma outra ferramenta, que não sei se vocês conhecem, a Systemazem Coach, né, e ela é bem livre para você criar várias coisas de materiais dentro dela.
E aí é o que eu uso mais hoje, atualmente, né? Então, como eu estou com esse projeto, eu já tive com a coordenação de RH, apresentei, e eles gostaram muito, né? E eu queria aprender mais a como realmente utilizar, né? Para poder, enfim, a gente tem uma Ferrari, né? E eu estou usando como Fusca. Maravilha, Igor, muito bom. A gente vai te ajudar a ligar essa Ferrari e ganhar esse grande prêmio aí. A ideia é bacana, Bianca. Então, eu anotei aqui, eu acho que é importantíssimo a gente mostrar para vocês. O Talent Pro ele é super dinâmico para essa coisa de criação de links que você pode disponibilizar em qualquer tipo de, né, de canal de comunicação, pode ser LinkedIn, WhatsApp, ou no próprio site do Trabalho Conosco. A gente tem também a possibilidade de fazer um upload de todos os funcionários, né, numa importação de pessoas em massa para a plataforma. Então, nesse seu projeto com a instituição, acho que é bem legal, Igor, a gente organizar, né, e aí eu acho que é bacana também, Bianca, fazer um agendamento com o Igor, para que a gente, na hora que for popular a base do sistema, né, a gente já popule com o máximo de informações possíveis para que depois você, de fato, possa usar essa Ferrari Melhor gerenciar, né? E gerenciar, né, as suas etapas aí do teu projeto de desenvolvimento. Bacana, vamos trabalhar esses dois temas que você trouxe aqui. E eu vi o Antônio levantando o dedo, assim, como se também fosse uma dificuldade dele, assim, essa coisa de ser de um para um, ou alguém mais quer trazer aqui. Ô, Igor, só perdão, Flávia, se você puder colocar no chat seu e-mail, seu telefone, o nome da sua empresa, que dia corrido, né? Sexta-feira, de repente eu pego e oferto. Tá, eu coloco aqui. Fica mais fácil. Alguém mais quer trazer, assim, um desejo, né, de conhecer como a gente pode fazer melhor alguma operação dentro da plataforma? Não, bacana. Então a gente vai começar com o Igor. O Igor já tem muito pano para manga aí, já deu para a gente assim muitos insights de coisas legais, né? E aí assim, o meu papel nessa reunião é fazer um pouco mais a interlocução entre a aplicação, né, da informação comportamental nos desafios de cada um. Então, assim, eu sou uma pessoa que trabalha a área de consultoria, né, e Customer Success fica comigo na eTalent. As pessoas que fazem o onboarding, a capacitação, que ministram as formações, ficam é o meu time aqui dentro, e a minha, realmente, assim, o meu desejo com vocês é ajudá-los a utilizar melhor essa informação em todos os momentos de tomada de decisão e olhar sobre pessoas. Então, o que a gente quer com vocês é uma aproximação, né, abrir uma janela, abrir uma porta, para que na hora que vocês estiverem planejando, né, especialmente agora, que a gente está aí nessa fase de começar o planejamento para o ano que vem, a sensação de fato é ter uma Ferrari e não estar usando a potência. Bacana, a gente vai mostrar isso para vocês. Então, assim, eu sugiro que eu comece a falar para vocês, Bianca, que você vai compartilhando a tela, para que a gente faça uma apresentação geral, né, da plataforma. Assim, como o Igor colocou, e vocês comentaram aqui também, de fato, a gente tem uma Ferrari, mas para essa Ferrari funcionar bem, a gente precisa colocar lá um combustível aditivado, né, uma gasolina que atenda aquilo ali, a gente precisa popular, né, a plataforma de uma maneira que atenda esses outputs que a gente quer entregar. Então, o que é que eu quero dizer para vocês de primeira? Toda vez que eu informar um dado no eTalent Pro, o ideal é que esse dado seja recheado de informações que depois eu possa utilizar como filtro. Então, como eu não teria como, né, imaginar todos os filtros que todas as empresas de todas as indústrias precisam, como é que a gente pensou isso dentro da plataforma? A gente pensou isso, tipo assim, eu vou dar para vocês o poder de definir o que é o campo que é filtro para vocês, que é uma tag. Então, a gente vai começar a mostrar para vocês. Bianca, por favor, compartilhe a plataforma com a gente. Flávia, Ou eu vou Henrique. pedir desculpas, vou pedir para o Henrique compartilhar, por favor.
A capacidade da internet dele está bem melhor do que a minha hoje. Bacana, Henrique. Então, compartilha com a gente. Então, essa tela de acesso da plataforma, ela já daria para a gente uma série, já dá, né? Já traz para a gente uma série de informações estratégicas interessantes, como visão geral da conta, porque ela, por exemplo, já começa separando aqui candidato e colaborador. Então, eu poderia ter na minha base, e por que a gente quer separar isso? Porque as ações de gente, né, o que a gente vai fazer, os ciclos, né, de atuação com esses dois tipos de pessoas é bem diferente. Então, eu posso ter lá dentro, popular cada indivíduo que a gente coloca dentro da plataforma, dizendo se ele é colaborador, se ele é líder, a lotação, em que lugar essa pessoa está, qual é o nível dele, assim, como é que eu agrupo as pessoas dentro da minha organização. Então, cada vez que eu populo esse dado com uma informação relevante para vocês, depois eu posso usar esse dado como um filtro. Né? Nessa primeira tela, a gente separa aqui, de uma maneira geral, já é como se fosse um mini inventário de capital humano, né? Eu já mostro para vocês. Num primeiro momento, todo mundo que é adicionado à plataforma, gente, fica na primeira aba como um candidato e o sistema interpreta que é uma pessoa que foi adicionada à conta. Para a visão geral se tornar inteligente, a gente tem, dentro do eTalent Pro, a possibilidade de criar as nossas próprias funções, que a gente chama de arquitetura de cargo. E aí há uma junção. Se eu junto uma pessoa convidada com um cargo, é uma ação de designar. E aí a plataforma passa a interpretar que aquela pessoa, além de ser uma pessoa no nosso banco geral, também é um colaborador da nossa própria empresa. Então, a primeira coisa que o Igor, né, colocou para a gente aqui é que, às vezes, ele precisa cadastrar a pessoa dentro do eTalent Pro para que ela passe, né, a fazer parte desse banco geral de pessoas. E aí, Bianca, assim, até indo mais diretamente ao ponto, né, vamos mostrar para eles como é que a gente faria, né, como é que a gente criaria um link que poderia ser disponibilizado para qualquer pessoa preencher o DISC através de qualquer canal. Como é que a gente faria isso dentro da plataforma? A gente tem diferentes modalidades, gente, de convidar alguém a responder o questionário comportamental. A mais utilizada, eu acho que chama mais atenção dentro da plataforma, é o botão adicionar pessoas. Né? Ele fica na tela inicial e ele também fica junto ao menu pessoas, em banco geral de pessoas. Esse botão azul, né, adicionar pessoas, está sempre ali nos chamando, né? Vou convidar alguém. Só que na maioria das vezes os processos são muito grandes, às vezes é um mapeamento de equipe, às vezes é um recrutamento, a gente quer ter uma maneira fácil de ter um único link para chamar pessoas a se autocadastrarem, que é o que a Flávia está falando. Isso a gente faz através do menu grupos. Por que grupos? A gente consegue startar um grupo vazio de pessoas e criar um link de cadastro externo. Igor, então você pode passar a utilizar esse recurso porque é o link de convite em massa. Num primeiro momento, quando a gente só quer atingir um público, um exemplo, preciso mapear 30 pessoas de uma equipe, 50 pessoas, ou então chamar pessoas a responderem que eu não tenho cargo ainda vinculado, eu starto um grupo de time. Aí o Henrique pode simular. Mexer no menu grupos do eTalent Pro não onera em nada. Assim, a gente pode criar quantos grupos a gente quiser para organizar a nossa conta sem nenhum ônus. Clicando no menu grupos, a gente logo enxerga aqui na direita um botão criar grupo, né? Clicando nele, a primeira coisa que a gente é chamado a fazer é batizar o nosso grupo. Um exemplo, processo seletivo, PDI 2023, né? N situações. A gente muda a bolinha para o time, quando a gente ainda não tem cargo, né? Para atrelar, para checar se a pessoa está dando match ou não, só que as pessoas respondam um DISC. Deu o nome, falou que era um time, a gente avança. Como a gente está numa conta real, tem pessoas dentro dessa conta, né? Então, assim, a primeira etapa da criação de um grupo é criar o título e a tipologia,
que é um time. A segunda etapa, o sistema mostra se a nossa conta tiver pessoas, colocando, você quer inserir essas tais pessoas dentro desse grupo? Na nossa realidade, não são elas. A gente avança mais uma vez para chegar até a página de cadastro externo. Para ser simples, tudo que se precisa para uma pessoa existir como alguém no eTalent Pro são os dados básicos, né? Nome, sobrenome, e-mail e gênero. Aí a gente pensa, opa, não sou eu que vou inserir isso na plataforma. Eu vou ticar que eu desejo criar um link de cadastro externo e a plataforma fala, bom, você vai cobrar das pessoas os dados básicos. Aí, ao clicarem no convite, elas é que vão se autocadastrar. Se a gente quiser cobrar dados pessoais, que é data de aniversário, telefone, endereço da pessoa, a gente pede dados pessoais, senão a gente desmarca. A gente pode também, num motivo de atualização de base, a gente pode cobrar dados profissionais, que é pedir para as pessoas ali naquele instante, depois dos dados básicos, preencherem as empresas que elas passaram, os cursos que elas fizeram, mas é optativo, né? O principal são os dados básicos. Descendo um pouquinho, a gente poderia restringir a que determinadas pessoas com determinados CPFs acessassem esse link. Isso dá mais certo para uma ação interna de desenvolvimento, numa área de educação, mas para um público externo, um processo de recrutamento, a gente não faz isso. Daí, depois, né, a gente coloca assim, bom, escolha como as pessoas serão organizadas no sistema após esse preenchimento. Gostaria de atrelá-los a qual centro de custo? O eTalent Pro de todos vocês é um grande centro de custo carteira. Tem empresas que já, pelo tempo, já chegaram a nos solicitar uma reorganização com criação de unidades. Isso é até muito legal para você fazer na sua conta, Igor, porque são vários negócios dentro de uma mesma situação. Você já tendo essas outras empresas cadastradas na mesma conta, seria a hora, vou fazer um mapeamento para a igreja, vou fazer um mapeamento para o colégio. Você mudaria o centro de custo. E o fato que a Flávia colocou no início, gente, é muito importante a gente identificar as pessoas. Por que eu convidei? É um processo seletivo? É um processo seletivo para uma área? É um mapeamento para um gestor? Essas pessoas vão entrar através desse link e elas podem ficar tagueadas, contanto que a gente as identifique. Pode ser o ano, pode ser o número de matrícula, não sei, né? Mas dá mais exemplos, Flávia, assim, em relação a tags, por favor. A tag é qualquer dado que faça sentido para você agrupar essa pessoa depois. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e a gente, às vezes, quer ver, por exemplo, lotação, quero ver a unidade fabril lá de Cabedelo, né, ou a escola de tal lugar. Qualquer informação que você internamente na sua empresa utilize para agrupar pessoas, para você depois fazer um filtro. Pode ser a função, a lotação, pode ser num processo seletivo, por exemplo, pode ser um mês que você divulgou, né, que tipo assim, processo trainee 2022, janeiro, ou programa de não sei, qualquer dado que depois você possa utilizar para gerenciar essa informação dentro da plataforma. Pois não, Igor, pode falar. Nesse caso, também poderia ser algo relacionado à formação da pessoa. A pessoa é formada em direito, é formada em medicinas, algo assim? Isso tem a ver com o ato de fazer a pessoa entrar na conta. Isso a gente está criando um link para chamá-las a responderem o inventário comportamental. Elas vão cair dentro desse grupo, só que também elas vão aparecer instantaneamente lá na lista de banco geral. Então, um exemplo, eu posso estar abrindo a vaga para um processo e ter pessoas realmente que fizeram direito, contabilidade, mas o que realmente me interessa? Ao vê-las lá na lista de banco geral, o bacana é saber que elas participaram do processo XPTO, que todo mundo está com a mesma tag. Esse dado de escolaridade, Igor, normalmente ele deveria ser populado na nossa plataforma num dos campos de informações profissionais, que é onde a gente tem um campo específico para colocar lá qual é a graduação da pessoa. A tag é mais para que assim, para que você depois possa filtrar. Por exemplo, imagina que a Roseli tem lá dentro da estrutura dela gerentes em
20 cidades diferentes, né? Então, mas ela quer fazer uma ação só para os gerentes. Então, se ela tiver lá uma tag que identifique esses gerentes, ela coloca em todos eles, a gente pode alocar várias tags. A Flávia pode ser diretora de consultoria e Customer Success, ela pode ser uma pessoa lotada na unidade do Rio, ela pode ser mulher, ela pode ser formada em não sei o quê, ou seja, eu posso vincular ao indivíduo uma série de tags que depois a gente utilize para agrupar, para fazer filtros. Entendeu? A ideia da tag é muito a ideia de que, como a gente não entende como vocês precisam agrupar as pessoas, a gente criou para vocês um campo aberto para que cada um possa estabelecer que filtro você faz sentido para o seu negócio. Com licença, só para fixar mais essa informação, tá? Eu pretendo realizar aqui a análise, né, do time, do núcleo de gestão de pessoas, certo? E vou convidar meus colegas para realizar o preenchimento do formulário, tá certo? Nós fazemos parte aqui do núcleo de gestão de pessoas, eu faço a verificação com esse time, mas também estamos dentro da DTO, que é uma divisão, então eu já vou ter os dados das pessoas do NGP, já preenchidos, e quando eu quiser fazer uma verificação macro, eu vou pegar essas pessoas que eu já tenho os dados e convidar as demais, e assim eu vou criando tags, né, do macro, do micro até a abrangência geral da instituição, enfim. Perfeito, Roseli, é isso mesmo. E depois, o que é que acontece? Imagina que você tem um banco de pessoas lá com 100 pessoas. Desse banco de pessoas, algumas, né, fazem parte tanto do núcleo de gestão de pessoas, como do outro grupo que você citou, que eu não lembro aqui agora. Da divisão. Da divisão. Você pode, na hora de criar esses times, se você tiver tag para eles, você, com um filtro de tag, você tem todas as pessoas que você marca e depois joga dentro de uma caixinha que a gente chama de times. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu já vou mostrar uma lista de pessoas que tenham lá, que estejam totalmente misturadas ou que façam parte de um grande banco, e vou mostrar para vocês como é que a gente busca essas pessoas através de tags para inseri-las num grupo, né, num determinado grupo. E Flávia, só para tirar mesmo essa dúvida, eu posso realizar toda essa verificação dentro do sistema e só vou estar consumindo os créditos se eu fizer se você liberar alguma análise. Liberar a análise, né? Fizer mesmo retirar o relatório, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu posso fazer toda a verificação no sistema, em tela, porém, se eu solicitar aquele relatório, é que vai estar consumindo créditos, é isso mesmo? É isso mesmo. O relatório da pessoa. Agora, o relatório de time não é tarifado para você extrair, relatórios de dinâmica não são tarifados para você extrair, e se gera PDF além da informação em tela. Tá, então, assim, é importante que vocês saibam que hoje o consumo, né, vamos dizer assim, de créditos dentro do sistema está atrelado ao olhar da informação sobre as pessoas. O agrupamento dela, a arquitetura de cargos, que é um tema que a gente vai falar para vocês, nada que vocês utilizam para estruturar melhor essa informação na plataforma é tarifado. Então, o que a gente quer com isso? É que, de fato, vocês reutilizem a informação comportamental em todos os momentos de olhar e tomada de decisão sobre pessoas. Então, assim, por exemplo, se eu tenho lá um banco de candidatos que se inscreveram e participaram de um processo seletivo, por exemplo, para uma função administrativa lá no departamento jurídico, e no mês que vem, ou concomitantemente, eu tenho uma vaga para o departamento financeiro, provavelmente esse banco de candidatos pode ser utilizado para as duas vagas. Então, a ideia é que você tenha esse dado disponível para depois olhar assim, olha, agora eu estou com uma vaga de assistente administrativo. Será que aqueles candidatos que participaram para o processo de jurídico poderiam atender essa posição? Estou dando aqui um exemplo de aplicação para recrutamento e seleção que a gente vai mostrar também.
É melhor pedir para o Henrique compartilhar a tela do sistema no banco geral. Ou depois, Roseli, a gente vai mostrar para vocês também, assim, como é que a gente, depois que a pessoa é identificada na nossa plataforma como um colaborador, ela deveria ser organizada, né, para que a gente pudesse ter essas visões e, de fato, fazer uma gestão por comportamento, colocando ela dentro dos times mais específicos. E eu vou mostrar para vocês quanto dado a gente disponibiliza para vocês gratuitamente só pelo fato de agrupar pessoas em times. Então, assim, se o Igor já tiver lá, todas as pessoas mapeadas, né, por exemplo, da diretoria da instituição que ele atua, ele só em agrupar, ele já tem o dado individual de cada uma dessas pessoas, né? Se ele colocar eles dentro de uma caixinha de time, ele passa a ter uma série de informações adicionais que não custam créditos, só porque você agora está olhando para aquelas informações como um time, não mais como indivíduos isolados, que é o que a gente está falando aqui sobre Fusquinha e Ferrari. Mas vamos mostrar isso na plataforma aí para vocês entenderem melhor o que é que a gente está falando, né? Só para concluir, a gente estava na tela de criação de cadastro externo. Só para concluir, né? Finalizar o assunto. São poucas marcações, mesmo que assuste a tela, mas vamos lá, a gente lá em cima disse que queria a criação do link, que queria fazer com que as pessoas entrassem fornecendo seus próprios dados básicos, nome, sobrenome, e-mail, disse em qual centro de custo as pessoas seriam alocadas assim que entrassem na nossa conta, inseriu as tags para melhor identificação dessas pessoas depois, através do banco geral. Em sequência, a gente tem que escolher, as pessoas vão entrar na conta, a finalidade é que elas respondam um questionário comportamental, mas que informação eu quero extrair instantaneamente porque elas responderam? Eu quero só a análise de adequação para verificação de match, ranking de triagem em relação a algum cargo? Eu quero poder enxergar a correlação gráfica da pessoa versus um cargo? Ops, eu não tenho cargo, eu quero ler um pouquinho dessa pessoa, eu quero ver o resumo do comportamento, como ela se motiva ou como ela gosta de ser gerenciada. Esse é o nosso modelo de análise executiva. Não, é mais do que isso, eu quero ver a análise gráfica, eu quero ter a entrevista por competência, então o relatório de seleção. Bom, eu vou fazer um assessment. Eu quero entender, são cargos de liderança, por isso que eu estou mapeando. A gente geralmente orienta a análise de gestão. Algum relatório a gente vai usar, né? Obviamente. Mas a gente também tem uma situação que é muito favorável para as empresas quando elas se colocam a respeitar candidatos ou colaboradores em relação a propiciar o autoconhecimento. O nosso carro-chefe é isso, né? É liberar o autoconhecimento às pessoas. Como aqui é uma ação de mapeamento, e a gente, de qualquer maneira, vai ter informação para usar depois da melhor forma, mas e pensando na pessoa que foi convidada a responder? Será que a Bianca parou? Ficou travada lá? Congelou, ficou para mim também, Flávia. Tá bom, então vamos pegar aqui do Henrique, você pode tocar aí a partir Sim. do... Ela estava falando sobre a liberação automática dos relatórios, né? Então, quando você seleciona aqui que tipo de relatório vai ser liberado automaticamente após o preenchimento. Se você não liberar nenhuma análise, depois você pode manualmente liberar. Então, aqui é que tipo de relatório vai ser liberado assim que a pessoa finalizar o preenchimento, né? Mas lembrando que essa liberação é apenas para vocês que são administradores do sistema, dentro do sistema. Após selecionar qual análise você gostaria de liberar, aparece essa nova opção, que é desejo que o participante tenha acesso ao relatório, e aí você decide se a pessoa que respondeu o DISC também vai ter acesso imediatamente ao relatório ou não. Dependendo da situação, do trabalho que for, você pode querer que a pessoa já tenha o relatório e consiga baixar logo após o preenchimento, tá? Deixa eu dar uma informação adicional que eu acho que é bacanérrima aqui para vocês.
Essa funcionalidade existe para facilitar a vida do selecionador, né? Então, assim, ao invés de depois ele ir lá e abrir e pedir a informação para cada pessoa, ele pode dizer o seguinte: sistema, olha, todo mundo que preencher já libere direto uma determinada análise. Então, significa que o próprio sistema já vai disponibilizar essa informação para você, sem você precisar clicar lá em cada uma dessas pessoas. Então, tem um aspecto de facilitar a vida de quem está selecionando. E tem um outro aspecto que a gente recomenda muito fortemente aqui, que é aquela grande ação de marca empregadora. Eu estou fazendo um processo seletivo, a pessoa se disponibilizou, né, a responder um inventário comportamental, que me forneceu informações sobre ela, e eu quero liberar para ela, ao final desse preenchimento, já um grande momentual. Né? Que bacana que eu estou passando lá num processo seletivo na empresa de vocês, e quando eu terminei de preencher uma informação, eu automaticamente recebi um relatório sobre o meu talento. Olha que coisa bacana. Então, a gente sugere para vocês, né, nesse momento que a gente está aí tão focado nisso, né, que na hora que eu estiver configurando essa informação, eu já disponibilize ao final do preenchimento, tanto que a própria plataforma libere essa análise, para eu não precisar fazer isso individualmente, como eu já dê para esse candidato uma informação bacana sobre ele. A Bianca mandou uma mensagem aqui para mim, gente, que ficou sem rede por alguma razão. Então, ela realmente tinha dito para a gente que estava com problema, mas não tem problema nenhum, que o Henrique toca aqui o papel dela e a gente continua essa dobradinha. Então, vocês entenderam claramente o que é que eu estou pedindo quando eu faço opção por esse flag dentro da criação do link? Roseli, você pode falar, por favor. Sim, compreendi. Só uma sugestão mesmo. Considerando que seria uma análise do time, né? Conhecer mesmo os talentos, né? O seu fator principal. O executivo ou o de gestão seria mais indicado? Olha, se for só o talento, o executivo já te disponibiliza essa informação. O de gestão seria mais completo, né, Flávia? O de gestão é uma informação muito completa, né? Então, Sim. assim, a gente sugere que o de gestão, de fato, seja utilizado dentro do conceito do funil invertido, né? A gente Sim. tem na metodologia o seguinte: toda vez quando a gente está começando um processo seletivo, o que é que acontece, né? Todo mundo que trabalha com isso sabe, todo tipo de pessoa se candidata ali dentro. Né? Então, é um momento em que a gente tem uma relação de candidatos para aquela posição grande. Né? Então, eu preciso, nesse momento, ter todas as informações sobre aquela pessoa já de cara? Talvez não. Mas eu preciso validar no meu processo seletivo um conceito que, para mim, é extremamente importante, que é o seguinte: se de fato eu quero adotar práticas, né, e ter ações de sustentação para essas práticas, que validem o conceito de que para a gente é mais importante, né, de tomar decisão sobre uma pessoa, né, sobre a aptidão ou não daquela pessoa a ser lotada numa determinada função, por questões de adequação comportamental do que por conhecimento ou habilidade, eu não posso abrir mão de ter, desde o meu primeiro momento, o dado comportamental dela. Então, para nós, isso é um preceito importante, e foi por isso que a gente viabilizou, né, que você possa ir abrindo essas análises, Roseli, de uma maneira incremental, né? A gente primeiro disponibiliza a informação de adequação para quê? Para que vocês possam fazer ranking. Eu tenho 100 pessoas que se candidataram a essa vaga. Num primeiro momento, eu só quero saber quem são os 10 que estão mais adequados à demanda comportamental que essa posição vai requerer. E com isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para vocês celeridade ao processo, assertividade e economia. Porque eu não estou disponibilizando ou abrindo um relatório que vai me trazer informações que eu não usaria ainda. Então, o que a gente quer com isso, só que para isso a gente tem quer dizer, para que eu consiga fazer esse ranqueamento, eu preciso ter o quê? A referência comportamental desses cargos.
E a ideia da iTalent hoje a gente não cobra para que vocês criem, né, os perfis referenciais de cargo dentro da plataforma, e a gente disponibilizou 7 maneiras de você fazer, né, criar esse dado dentro da plataforma. Desde uma muito simples, que é aquela assim, cara, Flávia, eu não tenho ainda nem ideia de como é que vai ser isso, são as arquiteturas. Eu posso fazer isso num movimento em 2 cliques. E aí, Henrique, eu queria que a gente mostrasse rapidinho, porque é a maneira mais rápida para a gente demonstrar isso para vocês, né? Eu tenho desde esse modelo mais simplificado até um modelo extremamente completo, que é o nível de competência, onde a gente vai avaliar quão relevante cada competência para aquela posição e com que frequência ela vai ser demandada. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente também essas diferenças, né? Só vou deixar ele terminar essa criação desse link aqui. Isso que eu ia falar. Para a gente evoluir aqui. Então aqui configuração simples, como se fosse um convite individual, aqui mais abaixo. Então, habilitar um novo inventário DISC para preenchimentos mais antigos, que um intervalo de 0 meses, que é quanto tempo essa pessoa vai poder responder novamente o DISC nesse link. Então, se você pode colocar aqui uma data de 6 meses, a pessoa só daqui a 6 meses, ela pode preencher novamente Isso também é uma medida de economia para vocês, tá, gente? Porque muitas vezes o mesmo candidato se candidata várias vezes em momentos diferentes. Então, se alguém tentar preencher de novo o link, né, e para você disser que você vai considerar um dado válido de 6, 12 meses, o próprio sistema vai dizer, ops, a gente já tem a sua informação, muito obrigada. Para quê? Para que vocês, de novo, não precisem, né, pagar por uma informação que você já tem ali, que está válida. Isso. O tipo de inventário, se você quer que seja adjetivos ou frases, a identificação dessa pessoa, qual a referência que o sistema vai usar como documentação, isso em relação ao LGPD, para você evitar em algumas situações que as pessoas tenham que colocar o CPF, você pode colocar o e-mail como sendo o documento principal dessa pessoa no link. O idioma que o inventário vai ser preenchido. Mais abaixo, o número máximo de preenchimentos, então quantas pessoas vão poder preencher, se você coloca 10, 20, aqui a 11ª pessoa não pode mais preencher, lembrando que você pode editar a qualquer momento, qualquer informação da configuração do link, né? E a data de expiração, a data limite que vocês queiram que essa pessoa preencha o DISC, então você pode definir a data. E aqui, para finalizar, a gente tem título da página e mensagem customizada. Ele aparece em branco, mas já tem um padrão que é: olá, vamos completar seu cadastro no grupo e o nome do grupo que vocês colocarem. Então, vocês podem alterar, né, caso vocês tenham interesse, mas esse é o padrão que já tem aqui. Colocando, então, em concluir, você finaliza a construção do grupo e pode voltar para a página de cadastro externo, onde você, então, vai ter todos os seus links ali. E esse link, Igor, é o link que a gente pode disponibilizar ou numa publicação do LinkedIn, ou no WhatsApp, ou num grupo qualquer que vocês tenham aí de demanda para utilização, entendeu? Isso. Então, esse foi o link que a gente construiu, né? Então, se você pegar ele, você pode estar enviando para as pessoas, pode estar mandando pelo WhatsApp também, né? Como foi falado. E se você abrir uma nova aba, que é o que as pessoas vão verem quando clicarem no link, independente de por onde você mandar, tem, então, o título da página e a mensagem customizada. Olá, vamos realizar seu cadastro no grupo, Teste Talent. Então, a pessoa inicia a jornada ali, no caso com o e-mail, como eu configurei, para preencher o DISC. Essa é a construção do grupo, né? Então, essa é a construção do grupo, para facilitar. Você quer mostrar agora os cargos? Então, assim, isso é uma maneira, a gente quis mostrar para vocês como é que vocês podem, né, sair daquela percepção de que tem que ser um convite individual, né, 1 a 1. Então, aqui é a maneira de você criar, né, uma outra forma que a gente tem, que eu queria mostrar, Henrique, era como é que a gente faz o upload de um banco de informações, por exemplo. Se o Igor hoje pegasse lá o sistema de folha de pagamento dele, fizesse um download dos dados de todo mundo que ele quer colocar dentro da plataforma,
como é que a gente subiria todas essas pessoas já com as informações que ele quer que estejam dentro da plataforma através de um upload de planilha. Então, é como se a gente estivesse populando a base, né, de informações dentro do eTalent Pro de uma maneira em massa. Tem alguém que levantou a mão aqui, tá? Como educação corporativa, desculpa, não sei seu nome. Bom dia, sou a Vanessa e aqui é o Rafael. Opa, vamos, estejam. A minha dúvida é, quando nós criarmos esse grupo, por exemplo, o Rafael não tem acesso aos dados da Vanessa? Não, na verdade, assim, isso aí é um link para captar informações externas de vocês. Cada um recebe só aquela mensagem que o Henrique colocou: olá, seja bem-vindo, preenche o DISC, e como a gente cadastrou para você receber o relatório do talento, ele diz: obrigada pelo teu preenchimento, olha aqui o seu talento. É só isso que cada pessoa dessa vai ter acesso. Ótimo. Se a gente for olhar dentro de quem está pilotando o eTalent Pro, aí, por exemplo, Flávia, aqui na empresa a gente é super rigoroso com relação de quem tem acesso ao quê. Aí é uma configuração de alçadas de acesso à informação dentro da plataforma. Então, por exemplo, tenho 10 BPs, ou tenho um gerente da área de operações aqui, não vê o gerente, a informação de vendas. A gente pode popular o acesso, né, o perfil de acesso de cada utilizador da plataforma, mas aí a gente está falando de gestão de informação interna, dentro da área da UGP, ou da unidade de gestão de pessoas, da área de gente de cada instituição. O link que a gente criou é um link só para fazer captação, né, do perfil comportamental DISC, ou dos dados pessoais, aqueles parâmetros que a gente flegou ali na hora que criou o link. Tá claro, Vanessa? Eu entendi, muito obrigada. A minha preocupação realmente era de no mesmo grupo, todos pudessem acessar a informação do outro. Essa era a minha preocupação. Não, é só para captar o dado deles de uma maneira mais digital, né, mais atual. Bacana. Muito obrigada, Flávia. Nada. Então, seguindo o que a Flávia tinha sugerido, em relação a convidar pessoas, né, em massa, como você falou, né, Flávia? Então, dentro de pessoas, banco geral de pessoas, você pode estar fazendo o convite individual das pessoas. E também, além do convite individual, você tem o importar pessoas. Quando você seleciona aqui importar pessoas, você pode fazer o download da planilha, que é essa planilha, onde você vai inserir todas as informações aqui, e-mail, nome, sobrenome, CPF, né? As informações como se fosse uma configuração mesmo do convite pela planilha, e depois você vai clicar na mesma opção, só que vai botar importar, vai localizar essa planilha que você tem no seu computador e vai importar ela para dentro do sistema, disparando todos os convites em massa, já com todos os parâmetros que a gente criou, igual o convite de grupo, né? Qual relatório vai ser liberado, o e-mail, tipos de liberações, né? Então, todos os parâmetros já com os convites individuais que vão cair todos na lista de pessoas. Isso é uma maneira bacana para quando você está começando, né, a trabalhar com o eTalent Pro e você quer fazer, de fato, né, o setup dessa conta pautado nas informações que você já tem lá dentro, né? Então, assim, Flávia, eu posso mandar o link externo? Pode também. Mas eu já tenho essas informações aqui, quero fazer um upload e popular a minha base de informações de uma maneira mais... É como se fosse literalmente um setup da nossa plataforma. Então, Igor, esses momentos, né, que vocês vivem com relação a projetos maiores ou a organização de informação... por exemplo, começo de ano é sempre muito bacana, né? Na hora que vocês estão pensando aí na esteira de projetos para o ano que vem, liga para a gente, marque esse momento, se quiserem que eu participe junto com a Bianca. Eu tenho muita experiência, né, na utilização da plataforma com essa visão de gestor. Né, Flávia, o que é que eu posso oferecer para o meu gestor como um ganho adicional de ter uma plataforma de gestão por comportamento? Vou adorar trocar ideia com vocês e direcionar algumas ações que possam agregar valor, empoderar, né, pessoas e vocês dentro da área de gente na condução dos projetos. Eu queria, Henrique, mostrar agora que a gente comentou aqui, mas eu acho bacana apresentar isso na plataforma, um relatório de time.
Então, assim, imagina que eu estou lá na minha lista de pessoas, e a gente vai criar um time aqui chamado Live 25/11, para que vocês comecem desde o começo, tenham desde o comecinho, né, a ideia de como é fácil fazer isso acontecer e como é rica a informação que a gente disponibiliza para vocês, só pelo fato de vocês terem mapeado profissionais lá dentro. Então, Oi, gente, voltei aqui. Desculpa, a rede está ruim. A sugestão da Flávia, em relação a quando a gente já tem as pessoas mapeadas e originar um grupo a partir delas, se faz pela lista de pessoas, pelo recurso de ação em massa. É muito tranquilo. A gente vai até tendo pessoas, banco geral. Assim que a gente entra no banco geral, é todo mundo mesmo que a gente um dia na vida mapeou. Até tem um dado bacana, porque se a gente já organizou as pessoas antes por algum sentido, a gente pode até buscar um recorte específico, clicando no menu filtros. Ali, ó. A gente pode chamar numa listona um grupo específico, pessoas que estejam em um determinado centro de custo, pessoas que a gente sabe, tem certeza, todo mundo que eu mapeei em setembro, a gente bota ali, que eu convidei em setembro, dá para fazer isso. Mas o que a Flávia estava explicando é a partir do momento que eu vejo a pessoa na lista de banco geral, por exemplo, essas 3 primeiras pessoas ali que estão atrás desse filtro. Henrique, Não entendi isso. ela quer que você marque as 3 primeiras pessoas da lista. A partir do momento que você marca essas 3 pessoas, automaticamente aparece para a gente um botãozinho que não existia ali, que é o Ações em Massa. Marquei mais de um, ele entende que você precisa fazer alguma coisa coletiva. Aí a plataforma apresenta aí esse botão de Ações em Massa, tá vendo? E dentro desse botão de Ações em Massas, você pode fazer uma série, pedir para que o sistema faça uma série de coisas. Ou dispare um convite de novo preenchimento, tá vendo? Ou crie um grupo, todas essas opções de funções aparecem atreladas porque você marcou mais de uma pessoa numa determinada lista. Então, é uma maneira... Voltei para a sala. É uma maneira de ajudar. Bianca, deixa que eu toco aqui com o Henrique, porque você está caindo, aí talvez fique melhor... Está atrapalhando? Perdão. Não, é só para a gente ter uma fluidez um pouquinho maior. Fluido. Então, assim, marquei 3 pessoas ali, a partir disso aparece esse botão de ações em massa, e eu tenho acesso a todas essas funcionalidades da plataforma, porque marquei mais de uma pessoa. No caso, o que a gente está querendo fazer aqui é criar um novo grupo, né, Henrique? Então, a gente vai colocar essas pessoas dentro de uma caixinha que a gente chamou de grupo. Aí ele pergunta, você quer criar um novo grupo ou agregar essas pessoas a um grupo que já existe? A gente quer criar um novo grupo, então criou um novo grupo ali, veio já com o teste talent e tal. Acho que esse é o nome que eu estava usando antes. Estava usando antes, você pode nomear esse grupo como gestores da fábrica XPTO ou gestores da empresa, qualquer dado que você queira colocar aqui, né? Pessoas de uma determinada área. Escolhe qual é o tipo de grupo que você quer fazer, se é um grupo de dinâmica ou um grupo de time. Qual é a diferença desses 2 grupos? O grupo de dinâmica é um grupo que a gente cria para processo de recrutamento e seleção. O grupo de time a gente cria para um grupo de pessoas que já fazem parte da nossa organização e que a gente está querendo olhar agora não mais individualmente, mas como é que essas pessoas atuam enquanto um grupo. Seria então, como o meu exemplo, né, Flávia? Exatamente. O seu núcleo, né, as pessoas do núcleo de gestão... fazem parte do time. Exatamente. E aí, o que é que eu quero mostrar para vocês, gente? Isso é fantástico para quem trabalha com desenvolvimento. Cria esse grupo, Henrique. Se por alguma razão você não conseguiu concluir... Mas o grupo tá criado aqui, aquele mesmo que tem aqui. Ele clicou ali como teste. Não, botar grupo de time. Marca outra pessoa, outras pessoas, marca... Tem aqui já o grupo de time. Tá aí já? Sim, análise de perfil, por exemplo, é um grupo de time.
Tá bom, abre ele, por favor. Só tem 4 pessoas nesse grupo. O que é que eu quero mostrar aqui para vocês como um super diferencial, gente? Só pelo fato de eu ter criado um grupo e colocado pessoas dentro dele, o sistema cria para me dar essa informação extra de graça aqui. Primeiro ele mostra quem são os participantes desse time. Desce um pouco, Henrique. Aqui embaixo ele me mostra a informação, esse gráfico diz que esse dodecaedro que aparece aí não é mais do indivíduo A, B, C ou D, é do grupo. Quando eu vou para a próxima tela que ele me disponibiliza aí... Lembrando, é interessante ressaltar que aqui você pode fazer um download de uma planilha com todo mundo que está no grupo, baixar uma planilha em Excel já com tudo organizadinho, nome, e-mail, CPF, data de preenchimento, fatores DISCs, né, para trabalhar no Excel também. E a outra página seria o mapa de talentos que você Quando a gente entra no mapa de talentos, a gente vê onde essas pessoas estão distribuídas no mapa de talentos. Então, por exemplo, esse grupo é um grupo de pessoas, tá vendo, que tem uma alocada lá num dos talentos de dominância, um no de influência e 2 no de estabilidade. Não tem ninguém no quadrante de conformidade. Quando a gente olha isso num contexto maior, de organização, aqui a gente já tem uma super informação, gente. Isso tem a ver com cultura, porque se eu tenho uma empresa onde 70% das pessoas estão nos talentos de dominância e influência, qual é o estilo de cultura e de gestão, qual é o modelo, qual é a vibe que essa empresa adota? Isso já me diz muita coisa. Lá embaixo eu mostro num gráfico de pizza qual é a distribuição, tá vendo? Então, aqui eu estou vendo que essa empresa tem 50% das pessoas, porque são 4, 2 estão ali em estabilidade, e 1 em dominância e influência, não tem ninguém da área de conformidade. Então, eventualmente, isso já me dá elementos para avaliar, por exemplo, uma série de contextos que eu posso, né, inferir sobre isso. Se esse dado fosse um dado mais representativo da minha empresa, e eu estou tendo muitas falhas, muitos acidentes de trabalho, por que será que isso está acontecendo, gente? Porque talvez esteja faltando... Precisando de alguém com um olhar mais crítico aí, né? Mais analítico, mais de conformidade, né? Então, que seja pessoas mais orientadas ao cumprimento de regras. Então, a ideia aqui é que vocês já começam, a partir dessa, só em ter agrupado, gente, aqui a gente não cobrou crédito adicional nenhum de ninguém. Mas isso vai melhorar. Vai para a próxima tela, Henrique. Quando a gente vai para a análise descritiva, de novo, só por estar aí montando um time, eu já consigo ver numa primeira tela qual é a demanda de liderança que esse time nos pede, né? Se são pessoas que têm mais influência e estabilidade, são pessoas mais voltadas, né, a elogio e reconhecimento do que a detalhe explicação. Então, já começa a nos dar aqui, né, ele traz para a gente um texto, né, falando aí, é bastante variada, tem pessoas assim, já me dá um resumo do que é esse time. Quando a gente vai descendo, a gente começa aqui a mostrar quais são os subfatores agora do grupo, e não mais só das pessoas, né? Então, como é que esse grupo se comporta analisando aí cada um desses subfatores, para onde eles tendem mais e menos, com tanto a informação gráfica, com a informação analítica ali em texto, para cada um desses subfatores de grupo. E embaixo, aí vem a cereja do bolo, gente. Isso aqui é como o gestor, como cada líder deveria lidar com cada um desses liderados para obter o melhor desempenho deles. Então, por exemplo, essa primeira pessoa aí, ó, um perfil forte como o do fulano, do Carlos Eduardos, raramente reage bem a uma gerência autoritária. Olha o tipo de informação que a gente disponibiliza para vocês. Se eu clicar agora em outra pessoa, clica no Guilherme, por favor, Henrique. Esse texto muda completamente para trazer. Então, é assim, isso aqui, gente, é a bula, é o direcionamento que a gente tem que dar para o líder de cada uma das pessoas,
para que, de fato, ele obtenha o melhor desempenho do seu liderado fazendo uma gestão por comportamento. E aí vocês podem me perguntar, Flávia, mas como é que a gente usa isso? Em que momento? Primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: o que começa certo, acaba o quê? Acaba certo, não é, gente? Então, qual é o melhor momento para a gente começar a utilizar isso? É no onboarding do funcionário. Se na hora que eu, enquanto gestora, recebo um profissional e a minha BP, o RH, chega para mim e diz assim, Flávia, olha só, você vai obter o melhor desempenho do Henrique se você agir com o Henrique dessa forma. Então, tudo que começa certo tem uma tendência, né, de se exponencializar e se concretizar como uma coisa muito bacana. Então, assim, a primeira aplicação disso é no onboarding. Ah, Flávia, mas a gente não pode usar isso em outros momentos? A gente deve usar isso em todos os outros momentos. Então, hoje, se vocês têm os colaboradores mapeados na sua base de pessoas dentro do sistema Italent Pro, criem esses grupos, criem o grupo de pessoas, de finanças, de operações, de vendas, e aloquem as pessoas dentro de cada um desses grupos, para quê? Para ter acesso a essa informação, imprimir esse relatório e conversar com esse gestor. Vá, Vanessa, você levantou sua mão, por favor. Está sem áudio. Desculpa, Flávia. Eu comecei a usar essa ferramenta há pouco tempo. Tá. E eu cadastrava as pessoas uma a uma. Agora eu estou conhecendo a opção de grupo. Você pode, por favor, me ensinar a cadastrar novas pessoas num único grupo? Claro, Henrique, vamos mostrar isso agora à Vanessa. Obrigada. Eu não entendi. É nova, como assim? Botar pessoas dentro do grupo? Eu preciso que essas pessoas me respondam. Eu mando, pelo que eu entendi, eu posso cadastrar várias pessoas para elas receberem um único link e cada uma colocar o seu dado, certo? Exatamente. Certo. Na verdade, você cria um grupo, um link de grupo, que é esse aqui, por exemplo, você cria um grupo, aí você tem um link. Você pega esse link e manda para as pessoas. Você não precisa cadastrar nada, você não precisa ter nem o nome, o e-mail de ninguém. Aí, para as pessoas que clicarem desse link, ou para onde você disponibilizar, se for o caso de um grupo de pessoas que você vai mandar para um e-mail, né, seja uma cópia oculta a todo mundo com o mesmo link, ou disponibilizar, por exemplo, numa página Trabalho Conosco, né, independente de onde você disponibilizar, as pessoas que clicarem no link, elas vão inserir o próprio nome, CPF, e-mail, todas as informações de acordo com o que você configurar e o que você quer solicitar, né, aquele exemplo que a Bianca deu dos dados, só dados básicos, dados pessoais, dados profissionais. Então, que tipo de dados você vai coletar e as pessoas vão automaticamente caindo dentro do grupo, populando. Então, o grupo que está assim vazio, quando você acabou de criar, aos poucos as pessoas vão preenchendo e vai criando, então, o gráfico e as pessoas vão entrando e contando os participantes dentro do grupo. O que o Henrique falou aqui, Vanessa, é o seguinte. O Henrique acelera, vocês viram, né? Blá, 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 tem hora que ele dá uma acelerada. O que ele está tentando mostrar aqui para vocês é o seguinte, na hora que a gente cria esse link de grupo, né, qualquer pessoa que responder o DISC por ali, ela vai passar a aparecer dentro do Italent Pro em 2 lugares, na lista de pessoas e dentro do grupo, porque o caminho de acesso, de entrada dela na plataforma foi através desse link. Se você já tem as pessoas dentro da lista de pessoas, é isso que você quer me perguntar? Não, eu não tenho essas pessoas. Eu tenho, por exemplo, eu tenho os candidatos e eu tenho os e-mails e os nomes. E eu preciso criar esse grupo. Aí, por exemplo, eu entrei aqui agora, eu estou olhando para o lado porque eu estou com outro computador do lado. Perfeito. Aí nós temos, vamos criar um grupo. E aí eu coloco o nome do grupo que eu preciso. Por exemplo, novembro, X. Tá bom. Aí, em que momento eu vou conseguir pegar esse link? Porque aí me pede muitas outras coisas. Ah, sim. Vanessa, isso era o que a Bianca estava te mostrando ali, não tenha medo de preencher essa tela, isso é aquela tela que a Bianca, quando caiu, estava lá, no passo a passo, preenchendo com você. Vanessa, você tem que pensar assim, eu sei o que eu quero, eu tenho dado aqui de e-mail, são 10 concorrentes, ou 20 concorrentes. O que eu quero deles? Eu quero que eles preencham um DISC. É isso? Isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou me logar na minha conta Italent Pro, vou clicar no menu grupos,
Se você não tiver o cargo ainda, porque não precisa ter cargo, porque você só quer que eles respondam de uma maneira Isso, prática. isso. Você vai clicar em grupos, times, criar grupo. Aonde você está? Dê o nome para o grupo. Falou que era um time. Aí na Certo. parte de baixo da tela, tem do lado direito, no final, tem assim, avance. Aí você avança. Você achou? Você vai... Nós tínhamos feito isso, mas quando chegou na parte de avanço, a gente não foi. A tela seguinte, de se dar o título de um grupo e falar que ele é um time, a tela seguinte é escolha as pessoas. Só que no seu caso, você não tem as pessoas. Exato. Aí você ia avançar para a tela seguinte, cadastro externo. É nessa tela que você configura o que você quer cobrar das pessoas pelo link. Você inicia falando, eu desejo criar página de cadastro externo. Aí depois, eu quero que eles preencham os dados básicos, porque é assim que eles vão existir dentro da minha conta. Eles é que vão digitar nome, sobrenome, e-mail e gênero. Você não vai ter essa trabalheira toda. Aí depois disso, você vai falar assim, eu quero que eles caiam em que centro de custo? Certo. Vai descendo a tela, Henrique. Eu quero que eles caiam em que centro de custo? Aí depois, o processo seletivo é da vaga XPTO. Vaga XPTO para aproveitar o tagueamento. Aí depois, que análise vai abrir automaticamente? Aí você, sei lá, seleção, escolhe seleção. Ou então, quero melhorar minha marca empregadora. Mini relatório deixando liberado no final do preenchimento. Aí é certeza, todo mundo vai ganhar isso de presente e depois você vai seguir sua vida liberando os relatórios que você quiser. Para não correr o risco, Vanessa, de uma mesma pessoa mega ansiosa entrar no seu convite, responder e depois voltar porque ela não lembra, você coloca a trava de tempo. O diz que vale um ano, aí você pode botar. Se ele tentar aqui e já estiver na minha conta dentro de um ano, ele não vai responder de novo. Depois, o sistema já fala assim, o padrão, todo mundo vai responder em português, em adjetivo, vai cobrar o documento. Todo mundo vai responder em adjetivo, você pode mudar para frase, dependendo do grau de instrução de quem você está mapeando, frase é bem mais fácil. Certo. Documento, ou então aquela questão da LGPD. Nossa, essa galera vai ter problema, não vai querer digitar o CPF, bota o e-mail. Todo mundo é brasileiro, português. Aí, para finalizar, esse link sempre nasce ilimitado. Aí você, opa, não é isso, né? Desmarca e fala, não, eu tenho máximo 20 pessoas para mapear, bota lá o númerozinho, 20. Certo. Isso é um processo seletivo, ó. Até quando eu tenho que ter o resultado dessa galera? Até o dia 25 de dezembro. Aí, 25 de dezembro. O que acontece se alguém tentar entrar depois do dia 25 de dezembro? A pessoa não vai conseguir entrar, não vai gastar o seu crédito. Mas se você falar, nossa, eu queria dar uma segunda chance, o link é seu, está dentro da sua conta, você edita o link e aumenta a validade. Estou escolhendo uma validade, meus candidatos vão ver isso? Não, eles não enxergam validade, eles só veem aquela tela final verde lá que o Henrique falou. Olá, vamos preencher seus dados. E aí é isso. Preencheu isso tudo, confirma. O link vai ser criado, o grupo vai ser criado, vai estar lá na lista de grupos, vai ter um link azul ali embaixo. O link não sai sozinho dessa conta de jeito nenhum. Precisa de você para clicar nele. Aí ele, ao clicar, a gente dá Ctrl+C instantaneamente. Aí, por prudência, testa o link para ver se ele está abrindo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever um e-mail, colar o link, deixar ele em hiperlink e mandar em cópia oculta para as pessoas, por exemplo. Desculpa. Eu tenho, não é assim, então eu abri a vaga e eu tá lá no meu trabalho conosco. Aí eu vou falar, anexe o seu currículo, anexa. Clica aqui e responda o questionário comportamental, o link pode ficar dentro do seu trabalho conosco, por exemplo, se você não tem uma ATS ainda. Uma empresa dessa, né, de publicação de vaga. O fato é, esse link te ajuda a trazer as pessoas para responderem o questionário. Elas vão cair dentro do grupo e, ao mesmo tempo, no banco geral de pessoas. É fácil assim. Entendemos. O meu medo estava na parte do concluir. Chegamos até lá. Falei, e agora, se a gente concluir? Vai dar ruim? O sistema fala, parabéns, seu grupo foi salvo com sucesso. Aí ele vai parar lá na lista de grupos. A plataforma só não deixa a gente replicar nome de grupo. Imagina, eu usei vaga 1. Depois o seu colega de trabalho vai falar, eu quero outro grupo vaga 1. Não dá certo. Tem que ser vaga 1.1. O título não se repete.
Ok. Só essa regrinha. Tá joia, muito obrigada. De nada. Uma coisa que é importante para vocês, assim, não tenham medo de usar a plataforma. Né? Assim, se por alguma imperícia, imprudência, qualquer coisa, Flávia, eu fiz um negócio, mas não era isso que eu queria fazer, liga para a gente que a gente ajuda você a resolver. Então, assim, sem barreira, gente, isso aqui é para que vocês, de fato, usufruam de uma plataforma de gestão comportamental em sua plenitude. Né? Então, assim, um outro aspecto que eu comentei que a gente queria demonstrar aqui para você é a questão da criação do perfil referencial do cargo ou da demanda comportamental daquela posição que aquela pessoa vai ocupar naquele momento. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, a gente vai fazer um cargo aqui em 2 cliques, rapidinho, Henrique. Então, dentro do menu do Italent Pro, assim que você entra na plataforma, você pode adicionar pessoas ou cargos, que são os 2 dados mais importantes que a gente precisa popular nessa plataforma para as coisas começarem a fazer mais sentido. Então, dentro desse botão de adicionar cargos, a gente tem arquitetura completa e criar cargo em 2 cliques. Eu vou primeiro mostrar para vocês em 2 cliques, para vocês verem como isso é sensacional. Aqui ele abre esse pop-up dizendo, agora que você clicou, aprenda a usar o cargo em 2 cliques no Italent Pro, né? Basta informar o nome do cargo e pontuar os requisitos comportamentais arrastando o botão para indicar o nível de comportamento, mas, né, assim, o que é essa função? Então, vamos fazer aqui com o Igor. Igor, imagina que a gente está procurando aqui o quê? Um coordenador de educação, né? Lá para a instituição que você atua. Você não tem muita ideia ainda de qual é a demanda comportamental dessa posição. Então, aqui é uma maneira muito rápida de você popular, de você criar esse padrão referencial em 2 cliques. Como é que a gente faria isso? Colocaria o nome aí, coordenador de educação, e aí eu ia te perguntar, pontue os requisitos comportamentais desse cargo. Você acha que esse cara tem que ser um cara mais ágil e direto ou uma pessoa mais cuidadosa e reflexiva? Aí você vai dizer, não, Flávia, eu acho que esse cara tem que ser mais cuidadoso e reflexivo. Estou te perguntando, me diz aqui. E aí, essa bolinha, né, essa que a gente tem aí, mexer nessas bolinhas, significa que eu estou dando um padrão de intensidade desse aspecto comportamental. Quanto mais eu puxar ali para o mais cuidadoso e reflexivo, mais ele vai ser assim. Quanto mais eu puxar para o ágil direto, ele vai também ser ágil direto. Então, essa bolinha, ela fala de intensidade de comportamento. Depois, ele vai ser mais questionador e cético ou mais acolhedor e receptivo. Isso aqui, gente, Flávia, cara, você está me dizendo que com 2 respostas, eu já vou ter, você vai sair das trevas e vai ter uma vela na sua mão. Você já vai ter uma informação interessante, importante. Agora, ela pode ser absurdamente fit ao que você precisa? Pode. Isso aqui já vai te dar um parâmetro referencial sensacional para quem não tem nenhum parâmetro. Quando eu clico em criar cargo, depois que eu pontuei essas 2 informações, automaticamente o sistema gera para a gente um padrão referencial de cargo baseado nos talentos. Né? Os talentos, como eu não sei se todo mundo aqui sabe, a Italent fez uma pesquisa com 1.300.000 pessoas, então assim, gente, foi uma base de informação riquíssima, né? Se a gente vê aí as pesquisas de opinião, né, terem um nível de assertividade absurdo com a população pequena, imagina com 1.300.000. E com essa base, a gente criou os 36 arquétipos clássicos de perfis comportamentais do brasileiro. Então, eu consigo dizer hoje quantos % da população brasileira tem características comportamentais compatíveis com o empreendedor, desbravador, gerenciador, inovador. A pesquisa do talento é isso. E esse referencial de cargos que a gente cria dessa maneira simplificada, traz um referencial de cargo pautado num desses talentos.
Agora, Flávia, não, mas eu quero agora, adorei isso, mas eu quero agora fazer por nível de competência. Como é que eu faria isso? A gente vai fazer esse mesmo cargo por nível de competência. Agora, olha que coisa sensacional a gente vai mostrar para vocês. Esse nível de competência, Vanessa, Igor, Antônio, Luane, ele dá para a gente repertório para a gente entender a intensidade de cada um desses comportamentos em comportamentos naturais do dia a dia. Então, você vai lá no menu cargos, quero criar um cargo que vai se chamar coordenador de educação por nível de competência. Escolhe primeiro ali, né? Eu quero usar apenas o eixo DISC para a gente facilitar as coisas. Nomeia o cargo. Eu quero muito que vocês olhem para isso aqui com carinho, porque eu acho que isso aqui é um empoderamento absurdo para quem trabalha com pessoas. Porque é a maneira que a gente consegue, de forma estruturada, tangibilizar comportamento. Tangibilizar conhecimento e habilidade, gente, é muito fácil. O cara precisa ter tal formação, precisa ter tido tantos anos de experiência lidando com isso. E quando a gente vai demandar tangibilizar comportamento, é muito mais difícil. Então, isso aqui dá para vocês o instrumento que vocês precisam para mostrar que, metodologicamente, eu consigo gerar esse padrão referencial com muita assertividade. Então, por exemplo, imagina que a primeira competência que vai vir para todos os cargos é tomada de decisão com impacto nas pessoas. Por si só, essa competência aqui já me diz o que é, mas ele tem lá um izinho que, se você não entender muito bem, colocar o cursor ali em cima, ele vai trazer o conceito da competência para você aqui. Cara, essa competência significa isso, traz para você. E agora, olha que coisa maravilhosa que são as intensidades. Se a bolinha tivesse no meio, ele traria aqui, em linguagem de negócio, em linguagem organizacional, o que é que significa a intensidade dessa bolinha estar no meio. Significa que, sob essa competência, essa pessoa vai agir de forma respeitosa, essa pessoa vai emitir opiniões de forma transparente, ela vai dar ordens com franqueza e moderação, ela vai, ou seja, eu estou aqui exemplificando o que significa a competência nessa intensidade. Puxa para frente, Henrique, por favor. Quando eu vou aumentando a intensidade, eu começo a dizer o seguinte, ó, esse cara vai agir de forma direta em seu relacionamento, emite opinião de forma transparente e assertiva, marca sua presença e exerce seu papel de líder com firmeza, ou seja, eu vou mostrando para o meu gestor, para o dono dessa posição, o que significa se ele escolher a intensidade da competência aí. Então, é uma maneira da gente começar a desmistificar aquele super-homem que todo gestor pede. Né? Eu quero o cara que seja tudo. Aí você diz, cara, olha, se você colocar esse cara muito alto aqui, coloca no muito alto, Henrique. É o trator, cara. Impõe sua presença e exerce a chefia de forma direta, diz o que pensa, não está nem aí para os outros. É isso que você precisa? Não. Então, cara, vamos começar a abrir mão disso aqui. Olha que coisa sensacional. Então, cada vez que você marca, e aí se você diminuir essa intensidade, obviamente, você também diminui a expressão desse comportamento, né, no dia a dia. Agora eu vou fazer questão de ouvir vocês, depois que eu mostrei essa parada aqui. Sabe quanto custa para usar isso dentro da plataforma, gente? Nada, zero. E essa biblioteca de repertório, se vocês quiserem, mostra para eles como é que vocês podem fazer o download desse guia por competências. Aí, ó, dentro dos cargos, questionário por nível de competência. Você faz um download disso aí, você tem, olha que coisa linda, as instruções bonitinhas e uma página por cada competência. Então, ali, ó, tomar decisões impopulares no desempenho da função. Conceitua a competência e mostra para você, se você marcar muito baixo, qual é o comportamento que esse cara vai ter. Se você marcar baixo, qual é o outro. Olha que isso aqui, gente, tem que ser
material de trabalho de vocês o tempo inteiro, porque isso é a maneira que você consegue chegar para cada um dos gestores e dizer para ele o seguinte, cara, a gente agora tem uma forma de tangibilizar a demanda comportamental do cargo que está aí com você. Com argumento, com repertório, com método, com ciência. Isso é muito bacana. E isso diferencia as pessoas, né? Aquela coisa, lá vem a menina do RH falar comigo. Não, gente. O cara começa a olhar para você de uma maneira completamente estratégica, que a gente consegue entender por que que teve, né? Por que que aquela pessoa não funcionou naquele cargo? Porque o comportamento dela estava incompatível com o que a gente desenhou aqui dentro. Então, eu queria ouvir 2 comentários. Me falem o que é que vocês acharam disso aqui, que vocês acabaram de ver. Quem quer falar? Eu até já comentei no chat, né? É muito bom, muito bacana mesmo. Nosso diretor aqui já tem utilizado e já tem convidado a equipe para participar das arquiteturas, né, da criação desses cargos. Estamos começando pelos cargos estratégicos, né, de executivos, gerenciais, mas acredito que vai ser uma tendência top-down. Fazer com todos, né? E o que a gente quer, gente, é facilitar a vida de vocês, é fazer com que isso não se torne uma tarefa que vocês percebam como uma muralha da China, uma coisa que não vai acabar nunca. Por isso que a gente disponibiliza tantas formas de vocês fazerem isso. Então, assim, eu poderia também pegar um perfil referencial. Quem são os melhores operadores de manutenção da empresa? É o Henrique, a Eliane e a Isabela. Cara, vou olhar o perfil do Henrique, da Eliane e da Isabela e entender quais são as características parecidas que eles têm para entender, para direcionar, né, se eu posso, usando uma massa crítica de pessoas validadas naquela atuação, criar um padrão referencial para aquela posição. E isso, o que acontece quando eu tenho pessoas e cargos mapeados dentro da plataforma Talent Pro? Eu tenho informação suficiente para implementar o conceito de gestão comportamental. Então, eu consigo dizer, por exemplo, se eu estou num programa de sucessão, né, eu estou fazendo, por exemplo, imaginando aqui, né, se eu hoje quisesse ver, cara, eu tenho um cargo crítico na empresa, que é determinado cargo, e eu não tenho sucessor para essa posição. Aconteceu com a gente aqui, né, a pandemia trouxe para a gente aí algumas demandas, né, tipo assim, cara, a gente nunca tinha mapeado potenciais sucessores, e do nada a gente perdeu pessoas em posições críticas e chave, e a gente não tinha ninguém pronto. Então, como é que a gente usa a plataforma, Flávia, para ver isso? E aí eu queria, Henrique, que você mostrasse uma coisa que eu também acho que é maravilhosa para pensar de uma maneira estratégica, que é, se eu tivesse hoje fazendo, por exemplo, mapeamento potenciais, ou de cargos críticos, ou se eu quero, por exemplo, ter uma ação de sustentação para recrutamento interno. A minha empresa é uma empresa que não abre vaga externa antes de procurar dentro de casa, porque eu já tenho pessoas aculturadas, por uma série de razões, porque eu tenho, né, uma política de gente pautada em investir nas pessoas da casa. Eu posso hoje, dentro da minha plataforma, pensar o seguinte, cara, eu queria ver como a Vanessa, né, hoje, se eu tivesse que pensar na Vanessa para qualquer posição na empresa, eu tenho como correlacionar tanto a pessoa com qualquer cargo da minha empresa, como o inverso. Estou com a vaga de coordenador de educação. Será que eu tenho alguém na casa que atenderia os pré-requisitos comportamentais? Num clique, eu consigo ver na minha base inteira de pessoas, do maior ao menor adequação. Então, eu estou falando aqui de utilização estratégica, entendeu? De você começar a usar a plataforma para muito mais coisas do que simplesmente ter a informação comportamental de cada um dos candidatos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma posição de gerente de recursos humanos, né? Por exemplo, uma vaga. Se eu quisesse hoje
pedir para ele ver no meu banco geral de pessoas, quem teria adequação comportamental? Será que eu tenho alguém, cara, que tem fit com essa posição? Com fit comportamental, tá, gente? Aqui eu estou falando de informação de comportamento, né? Eu não estou aqui, sei lá, de repente eu tenho lá um diretor médico ou um dentista, alguém que precise de um conhecimento, né, e de uma habilidade. Aqui a gente está vendo no aspecto comportamental, tá? A partir do momento que eu estou dentro do cargo de gerente de recursos humanos e eu pedi para ele ver adequação com pessoas, a plataforma foi lá, viu todas as pessoas que tem na minha empresa e ranqueou, tá vendo? Do mais adequado ao menos adequado, comportamentalmente. Então, eu vejo lá que tem aí a barra de exemplos, que tem tantos por cento, e aí, por exemplo, a Amora Teste, que seria uma pessoa, está lá com um X% de adequação. Ops! Cara, nunca tinha pensado na Amora nessa função, mas entenderam qual é a ideia aqui? Isso é dar para vocês, né, a aplicação mais estratégica do dado que você tem lá dentro. Quando a gente fala de perfil comportamental de pessoas, o que a gente quer é que isso seja uma informação que vocês precisam utilizar em vários e vários momentos, entendeu? Alguém está perguntando aqui, vou precisar sair, vocês podem disponibilizar a gravação? Claro, a gente vai... A Bianca, você já colocou aqui a lista de presença? Não, Flávia, não coloquei. Eu anotei aqui pela sala o nome de todo mundo. Porque o ideal era que vai dar para baixar também. Que a gente tivesse a lista de presença aqui, para que a gente possa depois enviar isso para vocês, né, com os dados dessa gravação. Mas, de qualquer forma, gente, é como eu coloquei no começo da apresentação, a gente também se disponibiliza, e é um prazer para a gente ter esses encontros pessoais, entendeu? Vanessa e Rafael, vocês que estão começando agora, por favor, marquem esse encontro, tirem todas as suas dúvidas. Igor, que está com esse projeto também, liga para a gente será maravilhoso a te ajudar a organizar qual é a melhor forma de você gerenciar a plataforma, né, para o teu desafio mais específico. Roseli, Luane, cada um de vocês, Renata, todo mundo que está aqui, a gente, é muito bom para a iTalent quando a gente consegue fazer esse setup, ou esse onboarding, ou esse apoio para vocês de uma maneira customizada, né? Porque o que pode ser... Pois não. Eu estava falando aqui com o Rafael, nós poderíamos agendar com vocês um dia para vocês virem para a gente apresentar isso para o nosso time? Claro, sempre. Para a gente é melhor ainda, quando a gente consegue catequizar, né, todas as pessoas a fazerem o melhor uso. Nesses encontros a gente tem muitos insights, entendeu? De demandas que uma determinada área tem, que a gente e como vocês podem usar melhor, não tem problema nenhum. Vocês são de que empresa? Cacau Show. Ah, que delícia, muito bom, muito bom. Realmente é uma delícia, eu falei a palavra certa, né? Nós somos da equipe de treinamentos. Bacana, bacana. Eu já estive aí na fábrica, maravilhosa, né? Venham nos visitar. Legal, legal. Eu não sei como é que está agora essa coisa aí da Covid de novo. Todo mundo aqui está trabalhando em híbrido, quem está no presencial? Estamos, por enquanto, todo mundo no presencial. Tá. A indústria tem uma demanda maior, né, para a operação presencial. Bacana, bacana. Obrigada, a gente tem a Gisele, que fica em São Paulo, né, que pode visitar vocês, mas será um prazer conversar com o time todo e mostrar essa usabilidade, até porque o projeto de vocês é um projeto muito bacana e voltado, né, para a operação da rede, né? Sim. Então, talvez a gente tenha muitas coisas também para o RH corporativo que precisa ser melhor explorado, tá? Muito obrigada, eu vou marcar aqui com a equipe e nós voltamos a nos falar. Muito bom. Flávia, você fala de onde? Cara, eu falo do Rio de Janeiro. Tem um sotaque daqui. Então, eu falo do Rio de Janeiro, mas eu tenho um sotaque muito pernambucano, porque eu sou pernambucana. Eu sou pernambucano também, eu percebi. Eu estive aí no Rio, né, no final da pandemia, 2020, eu acho. Passei 20 dias. Aí eu pensei em visitar vocês, né?
para poder ter uma imersão e tal, mas na pandemia foi bem complicado, sabe? Tava tudo fechado no Rio, e eu fui com a família para curtir, né? Deu para curtir o Rio, né? Eu fui criado no Rio, aí. Meu pai é carioca. Ah, então você é quase, né, feito eu. É Nasci, divisível. eu estou aqui há 27 anos, mas o sotaque permanece aqui autêntico. Ô, Flávio, me tira uma dúvida. Como é que eu faço para agendar com vocês? Existe um e-mail? Existe o contato do suporte. atendimento@etalent.com, que é esse contato do suporte, só que aí você já pode colocar direto no assunto lá, agendar setup, onboard, uma coisa assim, porque aí o que a Bianca faz? Ela já redireciona vocês com o link de disponibilidade da agenda dela e vocês agendam na hora. Tá, ok. São 2 cliquezinhos lá, direto. Tá, combinado. Muito bom. Gente, alguma coisa que vocês ainda gostariam de ver dentro da plataforma, que a gente possa dar? Assim, eu posso passar aqui 8 horas falando com vocês, né? Mas eu quero falar ao que seja interessante de vocês ouvirem. Então, assim, Sheila, Eliane, que estão aí mais fechadinhas. Alguém tem alguma dúvida? Flávia, estou com um projeto de desenvolvimento de liderança, ou estou com um projeto, estou com alguma demanda aqui e, de repente, gostaria de ouvir de você como é que eu posso começar. Bom, aqui na Inteligência, eu estou com a câmera fechada, mas eu estou conseguindo atentar a agenda. Eu estou com uma demanda de liderança aqui na Inteligência. A gente, para 2023, vai aplicar o DISC em todos os líderes. E aí eu me encabeçaram de ficar à frente dessa demanda, e aí eu estava bem pensando nisso, eu vou ter que fazer o cadastro de todos os líderes, um a um, para poder mandar o DISC, mesmo eu acho que eu já tinha visto isso no curso, que eu fiz o curso da Talent, mas eu não lembrava dessa possibilidade aí de mandar para todo mundo de uma vez só, e copiar o link, e deixar disponível, então eu achei muito fácil, então eu já estou até pensando que na hora que eu for divulgar o link para todos, eu vou fazer um comunicado interno e já deixar esse link ali onde a pessoa vai clicar e já vai ser direcionado ao teste, e aí eu vou poder depois fazer essa absorção aí desses resultados. Mas achei muito bom. Muito bom, obrigada, Sheila. E assim, a gente tem um carinho enorme por vocês, né? Assim, já temos uma relação de um tempinho. Acho que tem uma coisa bacana, eu vou pegar o gancho aqui, a Inteligência já fez, né, já utilizou isso num programa de liderança no passado, provavelmente, né, até por conta do business, né, tecnologia tem um turnover alto, tal, não sei quantas pessoas desse passado ainda estão aí, mas um dado que é muito legal e importante, talvez a gente possa mostrar aqui, Henrique, é a área de desenvolvimento. Dentro da plataforma, Sheila, você pode ver, por exemplo, dentro desse grupo de líderes que você vai startar esse projeto agora, quem já fez, né, já respondeu o DISC no passado, porque a gente consegue ver que tipo de movimento essa pessoa fez e se esse movimento é percebido, é intencional, o que é que pode estar direcionando essa mudança de comportamento. Pois não, Sheila? Eu ia até perguntar isso, porque o que acontece? O Heraldo, que estava tocando essa frente, ele recebeu uma proposta, acabou se desligando da empresa, saiu, e aí eu não tive a oportunidade de ir lá e fazer esse bate-papo. Vou até marcar depois um bate-papo com vocês, para me conhecer um pouco mais. Mas realmente foi feito no ano passado, fora do programa de liderança, mas foi aplicado com uma parte dessa liderança, e tanto é que já até inspirou, porque foi em setembro do ano passado, fez um ano, até aparece assim, diz que inspirado. E alguns eu já estou retomando, com algumas certas urgências, já estou retomando, e eu queria saber como que faz esse comparativo do teste que eles fizeram no passado para o teste que eles estão fazendo agora, e depois eu vou fazer essa comparação desse movimento. E sim, é uma empresa que tem muita questão de rotatividade, né, por ser de tecnologia, mas por incrível que pareça, na liderança isso não é tão comum. Então nós temos líderes que estão com a gente há 10 anos, 9 anos, e agora que eles estão com esse movimento aí de participar dessa questão de acompanhamento de comportamento, de PDI, e a plataforma da Talent está nos ajudando muito nisso. E agora para 2023 ainda mais. Então, eu queria até bater um papo com vocês, até para depois a gente entender se teria alguma coisa que eu não estou conseguindo olhar, mas que vocês conseguiriam nos apoiar de uma maneira mais assertiva.
Com certeza, vai ser um enorme prazer. Então, nesse contato aí, a gente vai fazer um duplo approach, né? Te mostrar mais a usabilidade em si, mas eu acho que é bacana bater um papo mais estratégico, até para reaproveitar, né, muitas informações do projeto do passado, né? Eu acho que quando a gente trabalha com desenvolvimento, assim, ninguém muda do dia para a noite, né, gente? A gente sabe que pessoas, né? E é muito importante que a gente tenha instrumentos para entender, né, movimentos. Dentro do nosso relatório, quando a gente fala de perfil estrutural e perfil adaptado, a gente tem uma leitura, né, dos movimentos que aquela pessoa está fazendo, e o mais importante é a gente entender o porquê dessas mudanças. Todo mundo sabe que existem projetos e programas de desenvolvimento, né, ou para potencializar características que a gente já tem, ou para trabalhar e desenvolver gaps. E o mais importante é a gente entender a intenção. Por que você está se adaptando a esse movimento? Essa adaptação, ela é favorável ou não ao que a gente precisa de você aqui? Muitas vezes a gente tem uma pessoa que está em sofrimento, porque está fazendo uma leitura errada da demanda do ambiente, mudando a natureza dela, né? Ou seja, se alterando para tentar entregar uma coisa que ele não precisava fazer, entrando numa rota de sofrimento. E a gente precisa estar muito atento a esses movimentos e mudanças e as intenções que estão por trás deles. Então, dentro da plataforma, quando a gente olha, por exemplo, perfis especiais, dentro do eTalent Pro, você pode, por exemplo, mapeou agora todo mundo, a gente pode ver quem são as pessoas que estão em perfis especiais. O que são perfis especiais? Os overshift, né, pessoas que estão com os 4 fatores acima da linha média, os comprimidos, que são as pessoas que estão ali naquela linha neutra, e os undershifts. Todos 3 são extremamente importantes que a gente olhe, inclusive com esse viés de saúde e bem-estar. Por quê? Porque são pessoas que estão sendo demandadas, super demandadas, ou numa tendência quase a desenvolver uma coisa mais séria, mais crítica, o undershift, né, de tá muito sem utilizar nada, e os comprimidos, que são aquelas pessoas que se colocam numa posição onde as suas características vão para uma zona de neutralidade, e é importante que a gente tenha essa leitura. Às vezes é uma mudança de chefia, às vezes foi uma perda pessoal, uma mudança de cidade, uma separação, ou seja, entender o que colocou essas pessoas em perfis especiais é uma atribuição, né, da gente que cuida de gente, e a ferramenta dá para a gente esses indícios, antes disso se tornar um problema. Então, é importantíssimo que vocês olhem o eTalent Pro como uma plataforma, um grande inventário de capital humano, gente. Do mesmo jeito que a gente vai fazer check-up, né, e tirar lá o sangue para ver como é que estão as hemácias, cada um das marcações sanguíneas, a gente tem que olhar a plataforma com isso. Então, assim, existem muitas ações preventivas, né, e com esse viés de, por exemplo, pessoas que estão modificando um gráfico de mudança extremamente, né, o cara está baixando 60 pontos num determinado fator dele, é óbvio que essa pessoa precisa de um olhar diferenciado da gente. Ninguém muda 60, né, tem uma influência de 80 e cai para 20, sem estar sofrendo. E o que é que significa esse sofrimento? Turnover, que ele vai embora por qualquer centavo a mais, conflito, baixa produtividade, e isso fala com o negócio, gente? Isso fala diretamente com o negócio. Então, assim, ter essa perspectiva de olhar estratégico sobre as informações comportamentais da plataforma é o que eu quero despertar em vocês aqui agora, né? A gente tem essas lives todos os meses, a gente tem a possibilidade de vocês agendarem um papo com a Bianca, ou comigo, ou com um consultor do meu time, né, para trabalhar essa visão mais estratégica, e tem a nossa formação, tá? Hoje a eTalent tem uma formação que se chama Essential. A ideia da formação é que você
além de adquirir os conceitos, né, a parte conceitual de domínio da metodologia DISC, você também absorva toda a possibilidade desse olhar estratégico em cada um dos momentos: atração, educação, gestão e retenção de pessoas. Como eu posso usar o DISC, né, em cada um desses momentos sobre as pessoas? Essa formação ela é disponível em 3 formatos, a gente pode fazer essa entrega, aliás, em vários formatos, né? Tem o 100% online, que é autoconsumo, né, é uma plataforma EAD, tem os encontros híbridos, né, que a gente tem a plataforma intercalada por webinários, onde a gente faz o aprofundamento, né, dessa apropriação conceitual e usos aplicados. Tem os encontros presenciais, por enquanto hoje a gente só faz no Rio, e tem turmas em company. Então, se você tem uma área de RH, a gente faz muita capacitação em company para atender empresas que têm um RH com um determinado volume de pessoas que precisa ser capacitado para fazer, para ter esse olhar, né, vamos dizer assim, mais abrangente sobre o uso da informação comportamental. O que eu posso falar para vocês é que, assim, Flávia, tá? A gente não pode fazer transformação cultural, mudanças aí para esse mundo mais, né, de digital, metodologias ágeis. Às vezes as pessoas não entendem por que esses movimentos organizacionais não acontecem, e eles não acontecem porque as pessoas não estão engajadas para fazer isso acontecer. Então, a ideia da formação com essa plenitude de conceitos tem a ver com isso. Como eu posso, de fato, usufruir dessa plataforma e dessa Ferrari, né, Igor, de uma maneira melhor estruturada. A gente está aqui para fazer isso e a formação ajuda muito vocês. A gente está indo aqui para o nosso finalzinho, mas ainda temos um tempinho. Quem quiser aqui uma explicação mais específica, a gente pode apresentar, né, algum outro tipo de funcionalidade. É uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é o relacionamento DISC, pessoa com pessoa. Então, Flávia, acho que alguém perguntou como é que vê no chat, como é que vê o histórico de preenchimento. O local da plataforma onde a gente vê o histórico de preenchimento das pessoas é pela lista de banco geral, clicando no gráfico da pessoa. Abre um pop-up especificamente para a gente enxergar isso. Mostra aí, Henrique, por favor. Vamos mostrar isso e a gente vai mostrar como é que a gente utilizaria também uma informação que é gratuita na plataforma para vocês, que é a correlação pessoa com pessoa. Então, imagina, por exemplo, que eu vou fazer uma movimentação, né? Ou eu tenho um conflito. Cara, eu tenho 2 gestores aqui que não conseguem, né, trabalhar em sinergia. Eu posso escolher dessas 2 pessoas, então eu posso, por exemplo, colocar a Vanessa e o Rafael, né, pegar um com o outro ali e entender, na perspectiva comportamental, o que é que pode acontecer, né, com pessoas com essas 2 características. Então, olha que coisa bacana que acontece dentro da plataforma. E isso também, para quem tem DISC preenchido, não consome crédito e não custa nada. Para quem tem o DISC de gestão preenchido, obrigada, que o DISC não tenha caído numa situação especial. É verdade, Então, é bom falar isso também. Via de regra, então, se o DISC estiver ok, sem estar em situação especial e com um relatório de gestão liberado, a gente pode comparar em pares. Seria bem bacana você fazer isso, Sheila, na sua empresa, já que você vai remapear aí as lideranças. O Henrique está procurando pessoas que estão nessa situação aí, né? Isso. E depois disso a gente vai mostrar a questão do desenvolvimento, que também é legal. A gente vê qual é a mudança comportamental que a pessoa tem apresentado para explorar melhor o porquê dessa mudança. Se foi uma coisa estruturada, adaptada, assim, pensada, intencional, ou se não. Eu, por exemplo, durante a pandemia, né, eu aumentei a minha conformidade, porque eu senti a necessidade de ser um pouco mais conforme pela falta de proximidade com as pessoas, né? Então, isso foi um movimento intencional, eu quis fazer aquilo.
Tá calculando aí, Henrique? Eu tô indo por outro caminho aqui, porque eu localizei a pessoa. Eu acho que talvez fosse legal, até, Bianca, depois da gente mostrar isso, mostrar um pouquinho essas abas que tem visão geral, relacionamento, desenvolvimento, porque às vezes são esses submenus aí que aparecem embaixo de cada uma das pessoas. Essa conta de apresentação é engraçada, né? Ela tem um monte de link criado sem ninguém dentro, as pessoas os nomes são fulana dos exemplos, fulaninho aleatório. Você deu F5 ali? Fictício. Os fictícios, né? Os perfis fictícios aqui que a gente cria. E haja inspiração, de vez em quando a gente fica aqui querendo os avatares, né? Como é que a gente vai chamar essas pessoas? Olha aqui que legal. Aqui ele... O Henrique fez, só porque ficou virando tela, só para o pessoal pegar mesmo onde está isso, pelo menu pessoas, relacionamento DISC versus DISC. Quando a gente está no banco geral de pessoas e entra no ver perfil de uma pessoa, um perfil de alguém tem várias abas. Aí na aba relacionamento, clicar de novo em relacionamento. A tela aparece chamando os pares de pessoas para a gente chamar e comparar, e essa é a tela aí que mostra pontos de vista comparados, talentos comparados, competências comparadas. E o bacana é que, além de ter em tela, a gente consegue tangibilizar extraindo um PDF. No cantinho direito da tela, ali em cima, existe um botão branco, salvar PDF. E a gente consegue entregar isso, além de trabalharmos, a gente consegue entregar para o par de pessoas se enxergarem. Gente, isso aqui, quem está em ciclo de gente, reunião de one-on-one, reunião de feedback, todas essas interações em que alguém vai lidar com o outro, será que esse dado não é um dado super bacana? Né? Então, assim, eu estou ali no meu momento de avaliação de desempenho e vou ter a minha reunião de feedback, me dá essa informação de como é que sou eu lidando com o Henrique, para que na hora da condução desse momento eu tenha como me adaptar melhor a conduzir aquilo de uma maneira que seja positiva. Então, assim, a ideia disso aqui é instrumentalizar vocês a suportar, ter mais informação para suportar as ações de pessoas dentro da estrutura da organização, entendeu? Então, assim, é não utilizar única e exclusivamente na hora que você está ali pontualmente fazendo atração, em toda a esteira de desenvolvimento desse profissional, essa informação continua válida. E a gente precisa utilizar isso, entendeu? Então, a ideia é, de fato, dar para vocês. Eu queria mostrar, Henrique, por favor, abre uma pessoa qualquer, só para a gente mostrar aquela trilha de submenus que tem dentro de cada um dos perfis. Bianca, você quer discorrer sobre cada um deles, visão geral, comportamento? A visão geral, gente, quando já abrimos pelo menos o adequação, a gente vê o nome do talento da pessoa e na visão geral ainda não se apresenta esse resumo gráfico. Isso é uma dúvida recorrente. Quando eu abro, que relatório que me dá a visualização dos 4 gráficos da pessoa? É a partir da análise de seleção. Ali na lateral tem uma correlação com o cargo sendo exemplificada, porque foi feita a designação de um cargo para aquela pessoa. Quando não, ali fica um chamamento para a gente chamar um cargo empresa. Descendo mais um pouquinho, a gente consegue enxergar em quantos grupos a pessoa está elencada, porque não tem limite. Uma pessoa pode coexistir em vários grupos ao mesmo tempo. As tags que ela já tem. Esse balãozinho do WhatsApp é muito bacana. Quando a gente convida uma pessoa na esfera individual, o convite é disparado pelo sistema, pode ir no spam da pessoa e ela nunca acha. Aí um recurso é entrar no perfil dela, clicar no balão de WhatsApp, aí o sistema abre o WhatsApp Web e a gente manda para a pessoa, né, pelo WhatsApp. Ou clica no botão Inventário Disque, copia o link da pessoa e encaminha para ela de uma outra maneira.
Os dados básicos da pessoa, quando ela já preencheu, ou quando a gente já colocou, a gente consegue ver. Olha o centro de custo que ela está atrelada, né, quando a conta tem vários centros de custo. Subindo toda a barra de rolagem, a segunda aba é comportamento. Ela tem 2 divisões: perfil pessoal, onde todas as análises, informações de análises, como análise executiva, análise de seleção e análise de gestão, quando elas já estão liberadas, a gente vê em tela. Na abinha comportamento, a outra aba, que é negocial, é para quando a gente já liberou o relatório negocial, que é o relatório de vendas da equipe comercial, a gente consegue ver em tela. Depois tem a aba assessment, isso está vinculado a uma consultoria que a gente também presta a empresas quando necessário, que é startar o Assessment Center. Então, quando a pessoa já passou pelas avaliações, já preencheu os campos, né, do nosso Assessment Center, a gente consegue visualizar e extrair os relatórios. Conhecimento e habilidade. Quando o nosso convidado preenche empresas e cursos que ele fez, a gente consegue ver, ler, né? A aba adequação tem a ver com a funcionalidade de checagem de match dessa pessoa específica para os cargos da nossa empresa, ou os cargos de referência da eTalent. Num clique, a gente muda de tela. Na aba... Eu estou falando muito rápido, Henrique. A aba adequação, que é para se checar o match da pessoa, quando a gente fala a alternância, é instantâneo se apresentarem a lista de cargos da nossa empresa. Esse botão laranja mostra isso. Se a gente quiser ver os cargos da eTalent, a gente clica no botão laranja, clica em cargo referência, e instantaneamente todos os 1.053 cargos que a gente tem para todas as empresas ficam plotados, dando o ranqueamento ali em relação àquela pessoa. A aba desenvolvimento era onde a Flávia queria chegar, é a que guarda o histórico de preenchimentos de DISC. Quando a gente já tem uma pessoa, como é o caso da Sheila na empresa dela, ela vai pegar um indivíduo e vai liberar um novo preenchimento. O sistema nem vai deixar ela convidar uma pessoa 2 vezes. Então, liberando um novo preenchimento, o primeiro vai ficar guardado, o segundo vai ser plotado ali, comparado à intensidade do DISC. A gente permite se baixar o histórico de PDFs também. Acho que dá para armazenar uma curva de até 4 ou 5 disques aí, se vocês quiserem fazer isso. Finalizando, o Henrique estava mexendo na aba relacionamentos, que era o relacionamento DISC versus DISC, é de uma pessoa versus todas as outras que a gente tem mapeado. Se a gente quiser ir por esse caminho, também dá certo. E uma funcionalidade também que está linkada a 2 pessoas. Se eu quisesse, se a empresa quisesse, se a Flávia como gestora, minha e do Henrique, quisesse ver como a gente se percebe, ela poderia nos convidar a responder um DISC de percepção um sobre o outro, soltando um relatório completo em relação a como o Henrique me vê ou como eu vejo o Henrique. Esse DISC de percepção, cada processamento gasta apenas 3 créditos. A pessoa em si que está respondendo sobre o outro pode ou não já ter o próprio DISC, né? Isso, o relacionamento DISC versus DISC não é tarifado, e o DISC de percepção, que fica no menu ferramentas do eTalent Pro, tem essa tarifa mínima da extração de análise. Deixa eu falar um pouco dessa questão de percepção, gente. Às vezes você tem lá, por exemplo, 2 pessoas que estão com algum problema de conflito, ou você gostaria de entender um pouco melhor como é que elas... Não sei se alguém aqui é do tempo da janela de Johari, mas era um método que a gente, né, usava muito em RH para entender os pontos cegos e tal. E o relatório de percepção é um relatório no qual eu respondo... O DISC ele é muito pautado em você falar sobre você mesmo, né? Você escolhe ali entre os adjetivos, o que mais e menos tem a ver com você. Quando a gente vai para a análise de percepção, é o que eu percebo no outro. Então, normalmente, o que eu percebo no outro positivo é o lado positivo, né? O que ele mais... percebe no outro. O que eu estou percebendo no outro é o que ele demonstra mais para mim. Então,
Quando eu gero um relatório de percepção, eu peço para alguém responder isso, o questionário que ele responde é um questionário onde ele responde só o que você mais vê naquela pessoa. Então, ele tem um conceito metodológico diferente, mas ele é muito bacana porque isso serve bastante para a gente trabalhar, né, relacionamento entre pessoas que não estão... Então, por exemplo, Sheila está lá numa empresa e ela tem 5 diretores ou 5 pessoas que são donas daquela empresa. E ela precisa trabalhar um pouco melhor integração, a potência dessas pessoas enquanto time, né? E todo mundo ali tem o mesmo poder, está na mesma cadeira, né? De repente tem até a mesma participação acionária. É um instrumento assim, extremamente válido e profundo para trabalhar essas questões de percepção. Porque muitas vezes aquela pessoa ela está exacerbando a percepção dela sobre outra, e isso pode ser trabalhado facilmente quando você tem um diagnóstico na mão. Né? Então, assim, de repente eu tenho muito problema para me relacionar com o Henrique, porque o Henrique é muito assertivo comigo, e a natureza dele nem é assim, mas eu o percebo dessa forma, e aí a gente consegue começar a trabalhar de uma maneira mais estruturada. Então, assim, convido todo mundo que está em projetos de desenvolvimento a consumir essa informação para entender usabilidade e aplicabilidade dentro do projeto de vocês. Gente, rodada final de perguntas. Alguém quer ver alguma coisa específica? Alguém quer fazer algum comentário? Quer que a gente marque alguma coisa mais pontual? Como é que vocês estão aí? Todo mundo tranquilo? Ô, Flávia. Pois não. Eu não lembro se talvez o Henrique pode ter mostrado, ou a própria Bianca, mas a opção que a nossa plataforma dá de gerar os relatórios em outros idiomas e você mandar o link também no idioma da pessoa. Esse é um diferencial bacana, né? O José Agnaldo está trazendo um dado aqui legal. Essa semana a gente participou de umas entregas internacionais, e às vezes o que acontece? A gente manda um link, até muda lá a informação de que vai ser inglês ou espanhol, mas esquece que eles não têm CPF. E aí, às vezes, o cara fica tentando preencher e não consegue, porque ele não tem um documento com a padronização do CPF. Então, na hora de configurar, a gente não mostrou especificamente isso, Jais, mas naquela hora que a gente está criando o link de convite, é onde você especifica o idioma e o documento que você vai exigir que esse profissional, né, que está em outro país e que não vai ter esse documento padrão para entregar para a gente, para que ele consiga responder. A gente meio que mostrou isso aqui. E essa de regra no ato do convite, só para ir no ponto assim já objetivamente, se a gente convidar individualmente ou por link de cadastro externo e deixar em português, a pessoa vai ver que ela tem que digitar o CPF. Se a gente mudar o idioma para inglês ou espanhol, a pessoa, o que ela vai enxergar é a cobrança nesses idiomas de qualquer documento de identificação, podendo ser até o próprio e-mail da pessoa, qualquer caractere. Então, é só dar essa orientação. E aí, a volta da informação para o sistema, ela sempre vai voltar em português. Aí, na funcionalidade de salvar relatórios, salvar PDF, os PDFs que baixam também em inglês e espanhol são os relatórios de correlação, os relatórios de modelo executivo, seleção e o relatório de gestão. Perfeito. Gente, olha, a gente está aqui chegando no finalzinho. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Queria falar que esse momento mensal que a gente tem de live é um momento de troca, de interação, ele não tem um roteiro padrão. Se vocês quiserem, como a Vanessa colocou, outras pessoas, marcar um onboarding estruturado, onde a gente tem sim um script para apresentar a plataforma passo a passo, fiquem à vontade, né, através do canal atendimento@etalent.com.br, a gente disponibiliza essa agenda. Esse encontro é um encontro para a gente interagir, falar de coisas e de temas que vocês trazem nesse dia. Então, ele não tem aquela coisa tão roteirizada e estruturada como uma apresentação padrão de sistema. A ideia é interagir, é ampliar
a visão de utilizações que a gente pode fazer na plataforma. Meu papel aqui é promover um pouco isso, né, trazer esse contexto, e todos os meses essa live acontece e a gente quer muito que vocês divulguem, chamem os coleguinhas, tragam mais pessoas e usufruam, né, desse canal de interação e de conexão que a gente quer disponibilizar para vocês. Vamos encerrar? Bacana, gente. Obrigada. Foi um prazer. Espero que a gente, no próximo encontro, se reveja por aqui. Vou ficar muito feliz se vocês buscarem aí contatos conosco. E vou terminar a live dizendo assim, para frente, Brasil, né? Que a gente consiga aí estar juntos, né? Evoluindo até o dia 18 de dezembro, até 18/12. Se Deus quiser, muito obrigada. Tchau, obrigado. Flávio, obrigado. Prazer, Obrigado, Tchau. Henrique. Forte Tá bom. abraço, gente. Um abraço grande aí.